Olá, irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Queremos dizer para os irmãos que mais uma vez nós estamos aqui para transmitir a primeira parte da nossa Escola Bíblica Dominical, que é relacionada à resposta às perguntas que foram formuladas para esta Escola Bíblica. E que essas respostas os nossos irmãos enviam sempre através dos vídeos, né? E nós passamos aqui pela manhã, ou transmitimos aqui pela manhã, mais cedo, para já preparar os irmãos para a Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos dar sequência ao assunto iniciado na semana passada, na última Escola Bíblica Dominical, relacionada à comparação entre aquilo que nós estudamos em Cantares de Salomão, do capítulo 1 ao capítulo 5, com aquilo que aconteceu com Israel no Velho Testamento, na saída do Egito, e que aponta profeticamente para o momento que a igreja está vivendo hoje, esse momento em que nós estamos no tempo da oportunidade, né? E não caiamos naquilo que o capítulo 5 de Cantares nos mostrou com relação a uma igreja infiel. Vamos então continuar o nosso assunto, portanto, é um assunto que está muito claro para nós, né? Vai ser uma grande bênção para nós, e ele está baseado no livro de Cantares, do capítulo 1 ao capítulo 5, e também agora Êxodo, capítulo 12, do verso 3 ao verso 13. Vamos então à nossa primeira pergunta. E a primeira pergunta é a seguinte: lendo Êxodo, capítulo 12, versos 3 a 13, doutrinariamente, qual a aplicação profética dos seguintes elementos? Letra A, o cordeiro. Letra B, o sangue. Letra C, a família reunida. Nós vamos ter aqui algumas respostas dos nossos irmãos relacionadas a essa pergunta. A primeira resposta do estado do Rio de Janeiro. Quem vai responder é a nossa irmã Umbelina Pedro. Ela é do grupo de acessibilidade da nossa igreja lá na cidade do Rio de Janeiro. Logo depois, nós vamos ao estado de Goiás. E lá em Goiás, a resposta será da pergunta 1, letra A e B. E quem vai responder é a irmã Ana Luísa, a nossa irmã que nós conhecemos muito como Aninha, né, quando estava aqui conosco em Vitória. E ela é do grupo de senhoras da igreja lá em Crixás, lá em Goiás. E depois, por último, lá na Itália, vamos ter uma resposta das 3 letras, né, letra A, B e C, da irmã Eloíne. A irmã Eloíne é do grupo de jovens da nossa igreja lá em Torino, na Itália. 3 respostas rapidamente em sequência. Em resposta à pergunta de número 1, letra A, o cordeiro significa o Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, contribuição para a pergunta número 1, né, o sentido profético. Letra A, o cordeiro, né, fala profeticamente de Jesus, né, ali como eles deveriam consumir, matar o animal, o cordeiro. Jesus também foi morto ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Letra B, o sangue, né, fala do Espírito Santo de Deus, né, que foi derramado também sobre nós. La pace del Signore Gesù, fratelli. In risposta alla domanda numero 1, possiamo dire che da un punto di vista profetico l'agnello è tipo del Signore Gesù sacrificato in croce, mentre il sangue ci parla dello Spirito Santo che ci purifica e preserva la vita, e infine la famiglia riunita ci parla della comunione nel corpo in tutti noi come Chiesa. La pace del Signore Gesù. Amém, Eloíne. Muito boa resposta, né? Naturalmente, não é simplesmente o cordeiro, mas o cordeiro que foi morto na cruz, né? Foi sacrificado na cruz, né? Ali o cordeiro, ele foi morto, e assim como o Senhor Jesus também foi sacrificado na cruz. Bem colocado na sua resposta. O sangue aponta mesmo para o Espírito Santo, né? E é o Espírito Santo que purifica as nossas vidas e nos prepara, né? Com vida, né? Para a vida eterna. A família reunida é exatamente a comunhão no corpo de Cristo. Obrigado pela sua participação, muito boa. Nossos irmãos também que responderam lá, né? Primeiramente, a irmã Ana Luísa. Ana Luísa, exatamente a letra A e a letra B, né? Que foram consideradas na sua resposta, para dar espaço a todos, né? De responderem. Muito bem, fala de Jesus profeticamente, né? E como ali eles iriam matar o animal e comer a carne do animal, quer dizer, consumir o animal. Então é o que está acontecendo conosco hoje. Nós vemos que Jesus foi morto na cruz, mas a sua carne, ou seja, a sua palavra é o alimento que nos sustenta hoje, e também o seu sangue é aquele que nos purifica de todo o pecado. Muito bem colocado. Também a resposta da irmã Umbelina, em Libras. Ela respondeu em Libras, a irmã Umbelina, e ela é do grupo de acessibilidade lá da cidade do Rio de Janeiro, nossa igreja ali. E resposta muito correta: o cordeiro significa
o Senhor Jesus, irmão. É exatamente isso. Ela respondeu a pergunta 1, letra A. Obrigado aos irmãos e às irmãs pela participação nessa primeira pergunta, dando essas 3 respostas em sequência, muito bem colocadas a respeito do assunto da pergunta. Glória a Jesus. Sim, irmãos, nós vamos agora para a nossa segunda pergunta. Nós temos um número de perguntas mais reduzido hoje nessa escola bíblica, mas ele nos traz a necessidade de ponderarmos vários aspectos, como por exemplo, vamos à segunda pergunta agora. No mesmo texto, ou seja, Êxodo capítulo 12, versos 3 a 13, doutrinariamente, observa os irmãos a palavra doutrinariamente usada na primeira pergunta e usada agora na segunda pergunta também. Então vamos lá. No mesmo texto, doutrinariamente, qual a aplicação profética das orientações dadas por Deus para que o povo estivesse preparado para a saída? Então, a primeira orientação é a letra A, quando fala sobre o sangue nas vergas e ombreiras da porta. A letra B fala a expressão não comereis dele, do cordeiro, né? Nada cru. A letra C, também não comereis dele nada cozido em água. E por último, a letra D era para comer a cabeça, os pés e a fressura do cordeiro. Então agora, essas 4 colocações aqui, esses 4 aspectos colocados aqui de preparo da igreja doutrinariamente. Vamos ver agora essa doutrina através de respostas que virão para nós dos nossos irmãos. Nós temos aqui 4 respostas agora. A primeira vem do Rio Grande do Sul. A nossa irmã ali, a Mariane Hudson, vai responder a letra A. E ela é do grupo de jovens da nossa igreja em Porto Alegre. Depois a letra B vai ser respondida no Paraná, lá na igreja de Cascavel, a nossa irmã Karin Zorek, ela vai responder a letra B. E depois vem a letra C no estado de Minas Gerais, e quem vai responder é o João André do grupo de jovens da nossa igreja em Belo Horizonte. E a letra D, lá no Rio de Janeiro, será respondida pelo diácono Paulo Márcio, da nossa igreja em Barra Mansa, e ele é diácono da igreja. Vamos então às 4 respostas, letra A, letra B, letra D, letra C e letra D. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu vou estar respondendo a pergunta de número 2, letra A. Sangue nas vergas e ombreiras da porta. Né? Profeticamente aponta para as nossas vidas, né? Os nossos corações. Por isso que quando usamos o clamor pelo sangue de Jesus, nós não estamos clamando por um sangue biológico, mas sim um sangue remidor, né? Aquele que nos traz a salvação. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Irei responder a pergunta número 2, a letra B. Não comereis dele nada cru. Fala da palavra na letra, sem a revelação. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo a letra C da pergunta 2, essa água significa o evangelho terreno, significa a religião. No momento em que a gente vive, os religiosos prometem cura, prometem prosperidade, bons empregos, e a nossa vida não pode ser preparada nessa água. A nossa vida tem que ser preparada com o fogo do Espírito Santo, porque assim iremos alcançar a eternidade com o Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Respondendo a pergunta 2, a letra D, cabeça, pés e fressura, aponta profeticamente para alimentar do cordeiro por completo. O cabeça é aceitar o governo de Jesus. Os pés é caminhar no Evangelho. E a fressura é o alimento interno que está no íntimo. Amém? A paz do Senhor. Amém, Paulo Márcio. Bem colocado aqui nas colocações da cabeça, os pés e a fressura. Então são dois aspectos, né? São 3 aspectos doutrinários na letra D, né? Relacionado àquilo que o Senhor está fazendo conosco hoje, ensinando-nos a doutrina daquilo que nós precisamos para preparo da igreja para o arrebatamento. A cabeça, Jesus, ele é o cabeça, né? Os pés, falando exatamente do caminhar no evangelho, né? O evangelho da paz, né? E a fressura, aquele alimento interno, ou seja, que está no íntimo, está no interior, o alimento interior do corpo. É um aspecto muito importante colocado pelo irmão na sua resposta. Diga-se de passagem que, quando se trata de alimentar-se de um cordeiro, a cabeça, os pés e a fressura são alimentos que são estranhos ao nosso paladar. É claro, é natural isso. Mas na obra do Senhor,
Nós não vivemos só de filé mignon do cordeiro, nós vivemos também da cabeça, dos pés e da fressura. Isso é muito importante, porque há pessoas que só querem Jesus do filé mignon, aquele que Jesus fala, que é muito bom, e você é uma bênção, mas na hora que o Senhor revela uma dificuldade na vida dele, aí esse pé aí, essa cabeça aí, essa fressura aí, ele não quer comer. Então isso é muito importante, esse aspecto colocado pelo irmão, o governo, a caminhada e a bênção do corpo de Cristo, né? Muito bem colocado. Vamos lá então, a letra C também foi muito importante, a questão aqui relacionada os religiosos, eles prometem mesmo cura, religiosidade, prosperidade, bons empregos, mas a nossa vida, ela tem que ser preparada, ela não pode ser preparada só em água, cozida em água, né? O cordeiro cozido em água é aquele cordeiro que tem a interferência do homem, né? A razão do homem, aquilo que o homem oferece, né? Isso aí não alimenta, não alimenta. A outra forma também é a letra B, né? A letra B, quando fala da palavra na letra, a palavra na letra ali, não comer dele nada cozido na água, né? Isso aqui é cozido na água. A letra C fala do cordeiro sendo cozido na água, né? E agora, a carne dele crua, que é a letra B. Onde é que está essa carne crua? O que é carne crua? Carne crua, como a irmã falou, é a palavra dele na letra e não na revelação, né? A palavra na revelação é diferente. É o cordeiro assado no fogo. Aí isso é a palavra na revelação. Mas carne crua é aquilo que é história, né? Aquilo que é razão, aquilo que é da letra, que as pessoas interpretam na Bíblia, né? E, por último, a letra A, que foi muito bem comentada também, o sangue, né? Ali mostrando a doutrina do sangue nas vergas e ombreiras das portas, né? Das casas. Isso é interessante, porque a irmã Mariane comentou muito bem que ali está apontando para as nossas vidas, não é, irmã? Exatamente isso. Os nossos corações, hoje nós passamos do sangue de Jesus no nosso coração. E é exatamente quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós clamamos por uma operação do Espírito Santo na nossa vida. Isso é doutrina, não é? É doutrina. Nós temos a ousadia de entrar no santuário pelo sangue do Cordeiro. Muito bem colocado aqui na resposta da irmã. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmãos, por essas 4 participações. Muito bem colocadas. Os irmãos enviaram outras também, mas achamos por bem dar oportunidade a 4 pessoas para falar cada um de um dos aspectos, uma das letras, né? E isso é mais didático, é mais proveitoso para nós. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos agora à nossa terceira pergunta, que é aquela que foi dirigida às crianças intermediárias e adolescentes. E essa pergunta é uma comparação. Então vamos ler a pergunta. A pergunta 3 diz assim: faça uma comparação do que está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 11, com o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículos 14 e 15. E nós vamos ter aqui algumas respostas muito interessantes das nossas crianças. Primeiramente, lá de Luxemburgo, na Europa. Luxemburgo, a capital de Luxemburgo, também se chama Luxemburgo. E ali o grupo de intermediários vai dar uma resposta ali da nossa pergunta, uma primeira resposta. E depois vamos para a Espanha, e lá na Espanha nós vamos ter a resposta do Pedro Henrique. O Pedro Henrique é da classe de adolescência da nossa igreja lá em Irún, no norte da Espanha. E por último, aqui no estado do Espírito Santo, lá na cidade de Cariacica, nós vamos ter ali a resposta do grupo de crianças intermediários e adolescentes lá de Cariacica, aqui no estado do Espírito Santo. Vamos às 3 respostas em sequência. A paz do Senhor, irmãos. Lendo o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 11, está escrito: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Lendo Efésios, capítulo 6, versos 14 e 15, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Nesses textos que lemos, podemos ver que havia uma preparação. A igreja deve estar preparada.
A paz, Senhor. La paz, Señor Jesús, a todos los hermanos. Voy a responder la pregunta número 3 de los niños. La respuesta es, la comparación entre los textos nos muestra que debemos caminar en la verdad, que es la palabra revelada de Dios. También, hermanos, tenemos que nos proteger con la justicia de Dios, pues el Señor es justo para con nosotros. Ahora voy a leer 1 Juan capítulo 1, versículo 9. La palabra del Señor dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermanos. También, hermanos, tenemos que vivir las enseñanzas, el Evangelio de Cristo, pues solo así podremos caminar hasta la eternidad. Amém? La paz, Senhor Jesus, a todos os irmãos. Faça uma comparação com o que está escrito em Êxodo, capítulo 12, versículo 11, o que está escrito em Efésios 6, versículos 14 e 15. Êxodo 12, 11. Assim, pois, comereis os vossos pés cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. E comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Efésios 6, 14 e 15. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Os dois textos lidos falam da preparação da igreja fiel para o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, crianças, a paz do Senhor Jesus. Os dois textos falam exatamente disso, né? Eles falam, os textos bíblicos, né? Falam da preparação da igreja fiel para o arrebatamento, ou seja, para a volta do Senhor Jesus. Muito bem respondido pelas crianças e com muito entusiasmo, né? Um grupo grande de crianças ali da nossa igreja aqui em Cariacica, parece que é no bairro de Marcílio de Noronha, não estou muito certo, mas amém. Agora na Espanha, o nosso amigo, nosso querido irmão, né, o Pedro Henrique, muito bem respondido, Pedro Henrique, na sua resposta, falando a respeito da justiça de Deus. Nós temos que estar debaixo da justiça de Deus, né? E aí a sua leitura de João 1, capítulo 9, também muito boa, a colocação ali, se confessar os nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito bem comparado ali no texto da palavra do Senhor. Também a nossa classe de intermediários lá de Luxemburgo. Que benção a resposta do irmão ali, lendo o texto bíblico, né? De Êxodo 12, verso 11. Depois o outro irmão, intermediário, também lendo o texto bíblico de Efésios, capítulo 6, verso 14 e 15. E por último, a resposta da Yasmin. Ela não colocou o nome dela, mas eu já a conheço. Yasmin já está falando português, né, Yasmin? Que bênção. Nestes textos, podemos ver, né? Nestes textos, podemos ver que havia uma preparação. E a igreja deve estar preparada mesmo, né, irmã? Glória a Jesus, que bem colocado pelas nossas intermediários e também a nossa irmã adolescente, nossa irmã Yasmin, lá da nossa igreja em Luxemburgo. Com muita alegria, recebemos esse vídeo da nossa igreja ali. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? O nosso trabalho hoje é mais curto, porque tivemos um pouco menos de perguntas, mas que queremos deixar aqui para os irmãos mais uma informação. E essa agora é para as professoras de crianças, intermediárias e adolescentes, e para eles também. Quando fizeram a gravação, vê se é possível a criança ou intermediário ou adolescente que lê o texto, se ele puder vir mais próximo do celular ou da câmera que está gravando, para que a voz dele saia mais nítida, né? Ele pode sair do lugar dele, vir à frente ou aproximar-se mais da pessoa que vai ler o texto ou vai dar a resposta. Quando a resposta é coletiva, não tem problema. Eles falam mais alto, aí dá para escutar bem. Amém? É apenas uma dica para melhorar as gravações dos vídeos, né? Amém, irmão? Lembrando que daqui a pouco nós teremos a Escola Bíblica Dominical com a palavra que será dada do conteúdo doutrinário pelo pastor Gedeu Tigueiros. E você é nosso convidado para permanecer conosco até daqui a pouco, às 10 horas da manhã. E nós estaremos lá, estarei te esperando com a paz do Senhor Jesus.